uma escultura tridimensional, ela é alcançada trabalhando-se todas as unidades anatômicas simultaneamente. Por exemplo, o abdômen é uma unidade entre as 14 atualmente trabalhadas. Então, é como o Dr. Alfredo fala, é tudo ou nada. A alta definição, ela é uma definição das unidades anatômicas em todas as suas regiões, perfeito? Além disso, eu acho que algo muito importante de se enfatizar e difícil de se entender, e no nosso país eu acho que existe essa dificuldade ainda, que o resultado ideal é o resultado natural, é o mais natural possível, é a ponto de a paciente ter o direito de querer ou não verbalizar a outros se ela foi submetida a um procedimento cirúrgico. Quando se alcança um resultado desses, significa que uma cirurgia de alta definição foi bem realizada. Então, esses conceitos eu acho que eles podem ser o início de um entendimento, quem sabe, da nossa classe, que muitas vezes ainda não compreende com profundidade esse novo paradigma. Bom, eu gostaria então de iniciar uma discussão e gostaria de que falássemos abertamente e de uma maneira pura, cristalina, a respeito dessa vertente técnica, para justamente agregar na vida dos nossos colegas e, sem dúvida nenhuma, se fizermos isso, a gente está pegando um contexto positivo e está valorizando e, quem sabe, futuramente desenvolvendo mesmo. Eu até gostaria de perguntar a você, Felipe, tá? Nós estamos falando da existência de uma tecnologia com inúmeros guidelines, falando já comparativamente ao uso dela, e a técnica. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a técnica. É importante também, eu gostaria de ver a opinião do Dr. Alfredo sobre isso, que nós estamos em 2020 e a técnica de lipoaspiração em alta definição já vem descrita desde 2005, né? Então, eu gostaria um pouquinho a sua opinião, Felipe, e o Dr. Alfredo, posteriormente. Em relação ao Vaser, eu também não saberia te dizer a resposta pela qual não foi difundido em nosso meio. Pode existir uma variedade muito grande de circunstâncias que ocasionaram isso. Mas, sem sombra de dúvida, é algo que devemos nos preocupar em termos de sociedade de cirurgia plástica. Por quê? Porque essa é uma ferramenta sensacional. Ou seja, ela é uma ferramenta que não só para lipoaspiração em alta definição, mas para uma lipoaspiração convencional, ela facilita a emulsificação da camada lamelar e é uma extração com maior facilidade, com menor esforço do cirurgião para aspirá-la, não? E eu acredito que a grande mudança desse equipamento em termos de cirurgia plástica, sim, é que pela primeira vez na história a gente pode trabalhar com toda a serenidade e tranquilidade na camada areolar, coisa que até então era impossível, né? Eu acredito que para se trabalhar todas as unidades anatômicas, abordando, ora camada lamelar, ora camada areolar, ora simultaneamente ambas, em uma cirurgia de alta definição, o Vaser é a ferramenta adequada, né? Ela é uma ferramenta essencial. Eu acredito que seja possível se realizar essa cirurgia sem uso de energia externa, porém, eu não acredito que o paciente, eu acredito que a depressão seria muito grande, ou em algumas unidades anatômicas, essa abordagem superficial traria um malefício muito maior do que um benefício. Dr. Alfredo. Eu concordo completamente com vocês. Eu creio que tem uma vantagem. Quando eu desenhei a liposcultura de alta definição, eu comecei em 2001. De 2001 a 2005, eu estive fazendo a cirurgia somente com lipoaspiração convencional. Que eu vi quando fazia isso? Temos mais sangramento,
quando você tem mais sangramento, você pode remover menos gordura. Então, também tem uma limitação do volume de extração no paciente. A segunda problema que eu tive foi o paciente secundário. A penetração da fibrose era muito, muito difícil. E também a terceira era a retração da pele. A retração da pele não foi boa. Eu acredito que também tem um problema para cirurgião plástico para vocês. Uma coisa muito distinta é fazer 3, 4 lipoaspirações a dia com somente lipoaspiração convencional com Vaser. Essa foi minha principal motivação para utilizar no Vaser. Foi que eu tive lesão em el codo e também em meu ombro. Estava passando um tempo difícil porque eu não podia fazer a lipoaspiração mais. Perfeito. E a camada areolar, doutor Alfredo, você acredita que sem o Vaser seja possível se manipular ela sem danificá-la? Sim, tem uma vantagem muito importante. A apresentação da camada é muito mais fácil. Você pode garantizar que a camada vai ser mais suave, o contorno vai ser mais parejo, mais suave, o resultado vai ser mais ótimo. Porque você pode ter menos risco de fazer uma fibrose, menos risco de fazer uma sobre-ressecção ou fazer bumps and lumps no paciente. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta rápida e da mesma forma, gostaria de uma resposta rápida dos colegas. Vocês acham, Ícaro, em primeiro lugar, você acha o Vaser uma ferramenta importante para alta definição ou não? Sim, na atual situação de você proporcionar a excelência da lipo de alta definição, com certeza, tendo visto o que você falou. Nas camadas superficiais, eu acho quase que impossível você trabalhar sem o Vaser facilitando essa situação. E, além disso, complementando o que o Dr. Alfredo falou, a facilidade da retirada dessa gordura e a menor agressão do paciente é muito evidente. E eu, como experiência, eu fiquei 1 ano fazendo lipo, a curva de aprendizado sem o Vaser, e quando eu adquiri o Vaser, foi da água para o vinho. A situação, eu acredito que sim, é essencial. Doutor Flávio, por favor, qual que é a sua opinião? Você acha o E-Vaser essencial para se realizar ou executar uma lipoaspiração em alta definição? Bom, primeiro, boa noite, né? Obrigado a todos. Boa noite. Estão me ouvindo? Obrigado, então, obrigado por fazer parte dessa reunião científica, Dr. Alfredo Royos, uma honra. Eu acho, assim, o Vaser realmente ele facilita muito, né? Como o Dr. Alfredo falou, ele diminui o sangramento, e pelo menos na minha experiência, a questão da cirurgia secundária. Né? Eu já recebi vários pacientes que já tinham feito uma lipoaspiração, até 2, e realmente, sem o Vaser, tem casos que fica praticamente impossível. Eu já tive pacientes que na infiltração, né, era uma cirurgia secundária, na infiltração já dá para você prever a dificuldade que seria se não tivesse um dispositivo de tecnologia como o Vaser. Então, você entra para a cirurgia mais tranquilo, você sabe que você vai poder retirar mais volume com menor sangramento, né, isso daí é importantíssimo para o pós-operatório, e realmente a questão aí da retração da pele, de você poder trafegar, né, navegar em camadas mais superficiais com um pouquinho mais de tranquilidade, com movimentos mais suaves, porque realmente a gordura está toda ali mais amolecida, né, então facilita muito. Eu acho que ele completa de uma maneira muito eficaz o procedimento. Perfeito, muito obrigado. Doutor Daniel, uma resposta rápida, o Vaser é essencial ou não? Olha, para o meu nível de exigência atual, o que na verdade a gente observa é que naturalmente a gente vai exigindo mais de nós e do procedimento conforme a gente aprende.
coisas que a gente observa na prática, um paciente muito mais inteiro no pós-operatório, um lipo de 6 litros, 7 litros, no pós-operatório imediato a gente vê um paciente muito mais inteiro, pelo menor sangramento, o corpo recebe aquilo como um trauma menor, aquela relação direta que a gente tinha, né, da superfície corpórea ser equivalente a uma superfície corpórea queimada, com o Vaser a gente não observa isso de forma alguma. Então, assim, para o meu nível de exigência atual, e para trabalhar todas as subunidades anatômicas, eu considero fundamental. Perfeito. Perfeito. A minha opinião é a mesma. Eu acredito que é a ferramenta adequada para se realizar esse procedimento e sem ela seria muito difícil conseguir materializar um resultado. Felipe, qual que é a tua opinião? Com certeza, eu concordo com todos vocês, e sem ela, você não consegue materializar o resultado com uma precisão e, obviamente, uma naturalidade. Me preocupa um pouco que, a partir de um nível de exigência, você, sem a ferramenta adequada, você não consegue imprimir aqueles nuances que você gostaria de ver no pós-operatório. Então, sim, é uma ferramenta essencial. Perfeito, muito obrigado a todos. Eu vou fazer uma pergunta agora ao Dr. Royos, e essa é uma pergunta importante porque, enfim, eu acredito que ela é de extrema importância para conseguirmos criar um discernimento técnico. Bom, Dr. Royos, assim, existe uma tendência no Brasil, tá, de fazer uma subdivisão, uma espécie de subdivisão das cirurgias de contorno corporal em alta definição. Ou seja, uma subdivisão em média ou baixa definição. No meu ponto de vista, os cirurgiões que já praticam e têm o treinamento em alta definição, não concordamos com essa subdivisão. Eu queria saber a tua opinião a respeito desse assunto. O que vocês olharam na apresentação de hoje é que a liposcultura de alta definição não somente é fazer uma coisa para todos os pacientes, sim? É um espectro de coisas que você pode, de ferramentas que você pode fazer em cada paciente. Mas eu por isso insisto tanto. Eu não creio que você pode dizer que vai fazer meia definição ou baixa definição porque alta definição não fica boa, sim? Tudo é alta definição. Sim? Alta definição, a filosofia da liposcultura de alta definição é gerar ao paciente um corpo que se fica ou que se veja mais atlético. E grau de definição que você queira está definido por muitos fatores. Primeiro, o biotipo do paciente. Segundo, laxitude da pele. Terceiro, tudo ou nada. Lembrem que se você vai fazer abdômen, tem que fazer tudo. Em mulheres, você sempre tem que fazer a coxa e tem que fazer o braço. Em homens, você tem que fazer sempre a peitorais, o braço também. Não somente o abdômen. Isso não é uma coisa, é um conceito muito diferente. O que eu creio que é importante aqui é que vocês podem pôr o nome que você queira. Mas é importante que você tenha no discernimento de que não é só uma só técnica para todos. Uma coisa é muito diferente para um paciente, a verdade, a realidade, a naturalidade para um paciente é muito diferente em um paciente que em outro. Então, é muito importante que você pode nombrá-lo. Aqui em Colômbia nós identificamos 32 nomes distintos. Liposcultura AGD, liposcultura 4K, liposcultura de alta precisão, lipocontour, etc, etc, etc. Então, temos 32 nomes distintos para a liposcultura de alta definição. Mas a liposcultura AGD significa um conceito dinâmico, um conceito que você tem que escolher a ferramenta que você vai fazer em paciente. A competência não é entre cirurgiões. A competência é quando você tem um paciente frente a você, sim? E você não sabe o que vai fazer nela, sim?
Eu vou escolher esta ferramenta para braço, esta ferramenta para o peitoral, esta ferramenta para os abdominais. Sim? Isso é uma coisa que você tem que integrar. Mas não é eu creio que é importante que não tem que ser uma fonte de divergência. Sim? Tem que ser uma coisa que você tem que ter em la cabeça, na testa. Importante que é um conceito mais general, muito mais grande que só fazer six-pack em um homem. Perfeito, eu concordo em gênero, número e grau, até porque já está descrito, né, que a alta definição ela tem suas graduações, justamente essas graduações elas estão em conformidade com as características do paciente que está na sua frente, né? Mas você tem que pensar, eu vou fazer uma graduação menor da alta definição, entre aspas, mas eu vou fazer ela em todas as unidades anatômicas dessa forma, né, entende? Então, na verdade, eu concordo em gênero, número e grau. É um conceito amplo, é um espectro amplo no qual ele deve ser entendido entendido de uma maneira profunda, justamente para não criarmos confusões ou minimizarmos uma técnica que é extremamente refinada, não desmerecendo ou sendo deselegante com qualquer outro cirurgião que, enfim, acho que essa nomenclatura venha a ser adequada, mas eu concordo em gênero, número e grau com o Dr. Alfredo Royos. Perfeito. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao Dr. Alfredo Royos, seguindo esse tema. Doutor, o que você acha que vai acontecer a médio prazo com a lipoaspiração convencional? Qual é o futuro da lipoaspiração convencional no teu ponto de vista? Eu creio que vai ser reemplazada completamente por as tecnologias que são não invasivas. Eu não creio que a mudança da tecnologia hoje, especialmente de tecnologias não invasivas, que realmente funcionam nos pacientes, que têm bons resultados, que podem ser comparáveis com a lipoaspiração convencional, eu creio que nós outros, como cirurgiões plásticos, temos que mudar a um paradigma mais grande, que é a liposcultura de alta definição ou liposcultura dinâmica. ¿Por quê? Porque temos que ver que nosso verdadeiro inimigo, o real inimigo, é precisamente as tecnologias não invasivas. Qual é a vantagem? Temos uma vantagem gigantesca com a liposcultura QT, porque uma tecnologia não invasiva nunca vai poder reemplazar a liposcultura QT. Dr. Royos, veja só, o Vaser existe há 20 anos e hoje em dia, aqui no Brasil, o pessoal trata como se fosse uma novidade lançada 2 ou 3 anos atrás. É meio esquisito, né? A técnica, 15 anos. E também no Brasil é como se ela tivesse surgido há 2 ou 3 anos. Como é que você enxerga, né? E como, né, você tem uma visão mais global disso tudo? Qual o motivo pelo qual você acha que isso possa ter ocorrido? Enfim, e como é que como é que foi o desenvolvimento dessa técnica em outros locais, por exemplo? Eu creio que a evolução é lenta, sempre é lenta. Usualmente, eu creio que tuvo um pico, uma elevação de curiosidade de essa técnica de 2006, 2007 em Europa e Ásia, maiormente. Eu fui personalmente a Singapura como dois anos seguidos, 2006, 2007 e 2008. Depois foi mais dirigido aos Estados Unidos, a México. Eu creio que o pico foi 2011, 2015. Agora, eu creio que está renovando em Sudamérica. Eu creio que, principalmente, por a curiosidade dos doutores, eu creio que é importante nombrar a Felipe e Felipe,
porque eles foram os primeiros que se interessaram, eles me chamaram personalmente, eu quero fazer um treinamento com você. Eu creio que vocês têm uma parte muito importante na acreditação de despertar do Brasil nas técnicas novas de lipoaspiração de alta definição. Eu creio que ser um pioneiro é muito importante neste campo. Acredito que vocês são as pessoas que tiveram não somente a curiosidade de fazê-lo, mas tiveram a visão grande de que isso é uma coisa muito diferente, isso vai trocar, vai mudar a ideia de contorno corporal do mundo. Doutor Ricardo, poxa, em primeiro lugar, também gostaria muito de parabenizá-lo pelo evento e pelas ações que tu tens tomado, que elas são, sem sombra de dúvida, acima do nosso tempo. Tu tens uma visão muito, muito futurista e que é o que realmente a gente precisa para alavancar novamente essa especialidade que tanto amamos, né? Que é nobre e bonita. Então, eu gostaria de parabenizá-lo publicamente pelo trabalho que vem realizando, enfim, na frente da gestão dos capítulos da nossa especialidade. Enfim. Bom, eu que agradeço a participação de todos vocês. Parabéns pela gestão da mesa, Felipe. A mesa realmente foi incrível. Queria agradecer especialmente o doutor Alfredo pela disponibilidade, por nos ajudar, por ser parceiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Parabenizar todos os demais que participaram da mesa pela excelência e o elevado nível da discussão. Foi realmente um evento inovador, né? Demos um grande pontapé, abrimos uma nova fase dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e por que não esse ser um canal onde o ineditismo acaba se transformando em alguma coisa extremamente prática, né, que pode nos aproximar ainda mais e democratizar o conhecimento, distribuindo não só pela nossa extensa nação, como por outros cantos do mundo, né. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a diretoria por essa oportunidade, a professora Lídia, que está criando todo esse sistema, toda essa plataforma, toda essa inovação para que o conhecimento possa ser compartilhado, né? Antes de passar a palavra só para as últimas palavras do Dr. Royos, gostaria de convidar a todos para segunda-feira, às 19 horas, participar do próximo módulo dentro do nosso programa de aulas, que vai ser um módulo sobre gestão. Um módulo extremamente importante, uma vez que a gente vive um momento crítico, e a ideia é a gestão da crise. Como nós vamos trabalhar os nossos consultórios nesse período, do ponto de vista financeiro, em relação a RH, em relação a impostos, o que a gente pode fazer com as mídias sociais. E o Daniel Botelho, que está aqui na mesa, vai ser o coordenador, ele é o regente do capítulo de gestão, ele vai ser o coordenador, o moderador dessa próxima mesa. Então, fica todos os convites. E, doutor Alfredo, as últimas palavras para a gente encerrar a mesa, por favor. Primeiro que tudo, parabéns pela iniciativa. Eu creio que vocês estão fazendo passos muito grandes em tecnologia, em fazer e pensar, em mudar o pensamento dos cirurgiões plásticos. Meu coração é brasileiro também. Eu creio que tenho muitos amigos em Brasil e também agradeço muito a invitação, o convite de hoje. Espero que vaya muito bem. Espero que me invitem também a de gestão. Me passem o link,